Fala galera, beleza? Aqui é o Eduardo do Sociedade Comics e hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente. Esse final de semana passado teve a CCXP e teve o stand da Panini com os anúncios aí pro próximo ano e eu vou estar comentando um pouquinho sobre especificamente o que eles anunciaram da parte da DC, que é o que eu acompanho principalmente, então é o que mais me chama a atenção e é o que eu tenho mais um pouquinho mais de respaldo ali pra poder comentar sobre, então bora lá. Um dos primeiros anúncios que eles trouxeram foi um ônibus novo, que é Imaginando o Mundo pelo Stan Lee, Imaginando o Universo DC pelo Stan Lee, na verdade. E, bom, esse é um título que não me chamou tanta atenção assim. Eu achei ele interessante, a proposta é bem interessante, assim, mas já vi o pessoal comentando que não é tão legal assim também. Mas, enfim, a princípio, sem muitas motivações para ir atrás de pegar esse. Apesar da proposta ser bem interessante, não me chamou tanto assim a atenção. Eu diria que esse daí foi um dos pontos baixos aí dos anúncios aí que tiveram desse ano. Outro dos anúncios que tiveram foi alguns anúncios referentes à Mulher Maravilha, que vai estar completando 85 anos. Bom, foram basicamente 3 anúncios relacionados à Mulher Maravilha. Um foi o DC de Ouro da Mulher Maravilha, que é bem interessante essa coleção. A princípio não pretendo pegar nenhuma dessas edições. Eu acho que é um material assim, que é bacana, interessante, mas não é o meu foco. Mas basicamente é uma edição, quase um ônibus, assim, uma edição bem luxuosa, trazendo as primeiras edições das revistas que a Mulher Maravilha apareceu. Então teve já o do Batman, teve o Superman e agora vai chegar aí da Mulher Maravilha para completar a trindade. Outro anúncio também que teve relacionado à Mulher Maravilha foi um encadernado da Espírito da Verdade, se eu não me engano esse é o nome, que é uma história desenhada pelo Alex Ross, né? Vai ser num tamanho maiorzinho, já teve outras edições nesse formato, teve do Superman, não lembro agora, eu acho que é Paz na Terra, se eu não me engano, o título, que já foi publicado também nesse mesmo formato, mas a gente siga essa ordem, é como se fosse uma série ali desenhada pelo Alex Ross, também tinha um encadernado com todas essas histórias, que era uma edição de luxo, se eu não me engano. Mas assim, particularmente, eu sei que eu sou a exceção aí, né? E a princípio eu não curto tanto assim a arte do Alex Ross como o pessoal gosta, não sou muito fã desse traço super realista e tal que ele faz, essa arte dele. Eu entendo, compreendo a qualidade e que o pessoal gosta muito, mas eu particularmente, um gosto meu, eu sei que eu sou a exceção, mas eu particularmente não gosto. E enfim, esse é outro também que eu vou estar deixando passar. E aí vamos pro terceiro e último anúncio relacionado à Mulher Maravilha que eles anunciaram, que foi a fase do Mike Deodato, eu acho que é esse o nome dele, que acabou sendo pulado, né, nas sagas, né? Para quem não sabe, a Panini estava publicando algumas fases pós-crise, né, da Mulher Maravilha, então teve 2 ônibus da fase do Jorge Pérez, dela, inclusive eu tenho aqui o primeiro volume aqui embaixo, falta comprar o segundo, pretendo comprar, que acho que, se não me engano, é a fase da Mulher Maravilha assim que acontece a crise, né? Então, e daí depois disso tem uma fase pelo John Byrne, que tá representada aqui na primeira temporada da saga da Mulher Maravilha. E aí agora a segunda temporada começou sendo publicado a fase do Greg Rucka. Mas, se eu não me engano, entre essas duas fases aí teve essa do Mike Deodato, mas a Panini não publicou e daí eles já anunciaram aí que vão estar publicando uma série separada, né? Não sei em que formato vai ser isso, mas enfim, pelo menos eles vão estar trazendo esse material aí. E bom, eu pretendo pegar sim, porque eu tenho curtido bastante da Mulher Maravilha. Inclusive terminei faz pouquíssimos dias a primeira temporada da saga e provavelmente vou esquematizar para trazer um vídeo aí completo falando sobre essa primeira temporada da saga também aqui no canal, para compartilhar um pouquinho com vocês aí o que eu achei e, enfim, trazer alguns detalhezinhos a mais aí do que rola nessa fase aí do John Byrne, né? Bom, então outro anúncio que eles tiveram ali, crossover aí especial de 50 anos de Superman vs Homem-Aranha. Eu acho que é um material bem legal, parece ser, né? Pelo menos a proposta dele parece ser bem legal. Não sei ainda se vou pegar ou não, talvez sim, né? Eu acho que pode ser algo interessante, vai depender de como é que vai ser esse formato, como é que vai ser o valor disso também. Mas também, a princípio, não é uma prioridade não. Achei bacana, mas não é uma prioridade minha pegar esse material não. Se não me engano, ano que vem também vai ter um novo crossover, né, do Superman com o Homem-Aranha.
Então já é uma oportunidade para eles estar trazendo tudo isso junto, traz esse e logo em seguida traz o outro também que tá para sair. Então eu acho super positivo, eu tenho que sempre ver o lado bom das coisas. Eu acho sempre super válido trazer esse tipo de material para cá, ainda mais quando, sei lá, faz muito tempo que não é publicado, ou se é que já foi publicado. Outro dos anúncios que eles trouxeram também, quase que eu fui esquecendo desse, que foi o facsímiles. Eles vão trazer alguns facsímiles, eles anunciaram a princípio 2, que foi o Action Comics número 1, a primeira aparição do Superman, e Flash Entre Dois Mundos, se eu não me engano, que é o quadrinho que dá origem ao multiverso da DC. Então, são dois quadrinhos bem bacanas, são histórias bem datadas, né? Mas são clássicos, né? Não tem como negar. E eles vão estar trazendo nesse facsímile, que nada mais é do que eles vão tentar simular o formato mais fiel ao que foi publicado na época, né? Quando foi lançado lá em, sei lá, que ano? 1940, 30, não sei quando foi. Então eles vão estar tentando trazer no mais fiel possível o que tinha na época. Então o tamanho, o material, e pra gente ter acesso a isso, e é single issue, né? Então é só a historinha ali, pequenininha. Então assim, não é super demais, mas ainda assim é bem bacaninha. Por exemplo, eu não compraria, eu acho, o DC de ouro do Superman. E daí ali, através do facsímile, eu teria acesso ao número 1, Action Comics número 1, pra eu ter na minha coleção, pra eu ler também. Então, pô, é uma oportunidade bem mais em conta, né? Bem mais acessível pra gente estar indo atrás, né? Não sei a respeito do preço, mas imagino que seja bem mais barato que o DC de ouro. Então, só por isso já é positivo. E esse Flash do Entre Dois Mundos, ele também é a origem do multiverso, né? Então ele acaba casando um pouquinho também com o anúncio da crise, que eu não sei se eu já falei no vídeo ou vou falar, porque eu não sei em que momento vou botar isso, mas ele já casa também com outro anúncio que teve, que ele é o começo, daí vai evoluindo para outras interações ali entre o multiverso e vai vir a crise. Então, pô, super bacana, de certa forma vai ter um ano bem recheado aí de material para nós aí, bem legal. Bom, e aqui tem mais 2/3 aí anúncios, né? Um deles que são duas coisas que foram anunciadas juntos, que são novos formatos aí da DC que eles vão estar trazendo aqui pro Brasil, que é o DC Compendium e o DC Finest, né? E aqui eles nomearam como o melhor da DC, esse DC Finest, e o Compendium a princípio ficou como Compendium mesmo, né? Comentando um pouquinho sobre esses formatos, eu achei super legal, eu acho que isso pra mim tá bem equivalente com o próximo anúncio que eu vou comentar, mas eu acho que foi assim, os que pra mim me deixaram muito hypado assim, para ver o que eles vão trazer desse material para cá. Mas comentando um pouquinho sobre esses formatos em si, começando pelo DC Compendium, eles anunciaram a princípio, né, para trazer o compêndio do Kyle Rayner, que é basicamente ele é uma história ali de, se eu não me engano, de origem dele, uma fase ali do personagem. Também tem uma fase dele ali que é quando o Hal Jordan se torna um vilão ali, né, pelo Parallax. Então é uma fase que tava faltando esse gap aí, né, que eles começaram a publicar a saga. Na verdade, eles publicaram o Zero Hora, publicaram também, estão publicando a saga do Lanterna Verde, né, com a fase ali do Geoff Johns. Então isso daí tá meio que entre esses dois eventos, mais ou menos, sabe? Então acho que é bacana, assim. Se não tá até um pouco antes, não tenho certeza, mas é por aí, sabe? Então, tava faltando esse gap aí deles republicar essa fase, e eles vão estar completando aí, né, essa parte aí dos lanternas aí dessa época, e eu achei isso muito bacana. E pô, a DC Compendium lá fora já tem alguns outros títulos, né? Então tem muita coisa que eles já podem estar trazendo que já foi publicado lá, né? E obviamente também eles podem fazer os próprios, né? Aproveitar o formato. Outro que tem lá fora que seria muito legal deles trazer é uma fase lá do Asa Noturna, quando ele vai pra Bloodhaven e tudo mais. Que são 2 ou 3 volumes, se eu não me engano. E bem bacana, né? Não sei se é uma fase super maneira, mas tem pouco material do personagem, né? Teve essa última fase agora do Tom Taylor sendo publicada, mas do personagem em si não tem mais nada sem ser isso, né? Os titãs e tal, né? Mas, enfim. Então,
se eles tem alguns outros títulos bem interessantes que já foram publicados lá que eles podem estar trazendo, então isso me deixou muito animado. E também para completar a informação, né, o DC Compêndio, ele é como se fosse um mini ônibus, assim, mini em questão de tamanho mesmo, porque o ônibus é um livro maiorzinho, né, e se eu não me engano o compêndio é um pouco menor. E ele não é capa dura, é uma edição um pouco menos luxuosa, é mais focado em trazer aquele conteúdo em si, né? Então é um encadernadão gigante de questão de grossura, né? Por isso que é similar a um ônibus, trazendo ali muita coisa de um personagem ou de uma fase, alguma coisa assim, e mas só que num contexto ali, num material um pouco não tão luxuoso, e ainda assim é super válido, né? Que consequentemente também abaixa o preço e fica mais acessível para o pessoal estar comprando, então bem legal também. Juntamente do compêndio, eles anunciaram esses dois formatos, então como eu disse, teve o DC Finest, que a princípio eles nomearam de o melhor da DC. E bom, é outra coleção também que já tem bastante lá na gringa, né, lá pela DC lá fora, nos Estados Unidos. Essa é uma coleção que foca em trazer... fazer um encadenado de um personagem, assim, né, e alguns momentos ali do personagem. Normalmente mais focado ali na fase de bronze, fase de prata, na era de bronze, na era de prata, na era de ouro, de alguns personagens. Então o primeiro que eles trouxeram ali já no anúncio também tem a ver com o Lanterna Verde, que é o DC Fight do Lanterna Verde Guy Gardner, que traz as primeiras histórias ali, as primeiras aparições dele. Então eu acho que, se eu não me engano, era de prata. Então assim, lá fora já tem vários outros, tem alguns outros personagens que muitas vezes não são muito vistos aqui no Brasil, que seria muito legal de trazer, que pra mim são personagens muito bacanas, que é o Metamorfo, que tá aí um pouco em alta, né, por causa do filme do Superman. Também tem o Homem Borracha, que pra mim é um dos meus personagens preferidos, apesar de ter pouquíssimas coisas dele. Tem até o funkinho aqui dele. Mas... enfim, tem várias outras coisas, são materiais bem... Tem uma fase do Aquaman também, se não me engano, da Era de Prata. Então, assim, são personagens... É um material um pouco mais baixa renda também, né? Não é um material super luxuoso, mas, pô, é um encadenado relativamente grande, trazendo várias histórias de um personagem que normalmente não se publica numa mensal, uma série, enfim. E assim, é uma oportunidade de trazer bastante coisa já de um personagem de uma vez só pro pessoal. Então, pô, tem uma lista lá enorme já de vários títulos e, pô, me deixou super hypado também de ter essa oportunidade, essa possibilidade de eles trazerem esses materiais pra cá e a gente ter acesso a isso, né? Coisas que muitas vezes não foram nem publicadas, né? Tanto dos compêndios quanto do DC Files, né? Coisas que nunca foram publicadas no Brasil, coisas inéditas. Então, pô, e essa seria a oportunidade perfeita de eles estar trazendo isso e, sei lá, não tem como não me animar com isso, ainda mais que eu sou muito fã da DC, tem muita coisa que eu quero ler, que tem curiosidade, e isso não tem como negar que é uma oportunidade muito boa pra gente ter acesso a esses materiais. Bom, galera, então o último anúncio que eles fizeram também foi da Crise nas Infinitas Terras. Eles vão republicar a Crise em 14 volumes e, enfim, eu não sei se vai ser publicado isso normalmente ou só com a assinatura. Eles anunciaram a assinatura já junto, né? Então já está disponível para fazer a assinatura no site. E lá são 14 volumes e daí no último volume, se eu não me engano, vem um box ali, né? Bem, que se for igual que tem lá na gringa, é bem bonito, bem maneiro. Bom, eu tenho já aqui a Crise, eu tinha já tirado aqui da prateleira, mas eu tenho aqui a Crise, eu tenho essa edição aqui que eu consegui encontrar num sebo, porque ela já não tem, quando eu comecei a ler não tinha disponível para comprar em lugar nenhum. Essa edição aqui, ela tem alguns extras e tem também o evento principal, né? E o que eles estão trazendo de proposta, só que ó, se você prestar atenção no tamanho disso daqui, não dá 14 edições. E são 14 edições de mais ou menos 200 páginas, pelo que eu entendi. Então assim, não tem como, né? Então o que eles anunciaram junto, que não vai ser só a crise, né? Vai ser todo o contexto para chegar na crise, então tem uma outra crise antes dessa crise principal, que, enfim, não me recordo o nome. Eu acho que aqui, Crise Entre Mundos, vão estar trazendo todo o contexto para chegar na crise, alguns tie-ins, então histórias que estavam acontecendo ali meio que paralela à crise, e muita coisa que vai sair desse material é inédito no Brasil, nunca foi publicado aqui.
e eles vão trazendo tudo isso organizadinho numa coleção bonitinha. Então, pô, eu fiquei super animado com isso. Eu tenho essa daqui, só que eu não gosto tanto dessa edição porque ela já veio meio, enfim, meio acabadinha aqui, ela veio meio manchada, algumas coisas e tal. Assim, deu pra eu ler, deu pra pegar, enfim, a minha experiência em si não foi ruim, mas o meu encadernado em si, eu não me agrado com ele em si, sabe? E também vai ser uma oportunidade de eu estar lendo A Crise como um contexto melhor, né? Então, porque eu só peguei e li esse encadernado direto. E ele não, enfim, né? Tem muitos personagens ali que a gente nem conhece, né? E não tem muito contexto deles também, né? Então, pô, acho que vai ser uma oportunidade muito boa aí pra gente tá vendo o contexto inteiro da crise, acompanhar a crise inteira, como foi lá na época. E, pô, super positivo isso, sabe? Tá trazendo esse material. Talvez, enfim, pode ter suas ressalvas ali, mas tentar ver o lado bom de estar trazendo esse material aqui pra nós, né? Que, enfim, como eu disse, tem muita coisa inédita que eles vão estar trazendo. E não tem como se animar. A Crise é o maior evento dos quadrinhos de todos os tempos. Isso é indiscutível, independente da franquia, pelo menos dos super-heróis, né? Mas, se duvidar, acho que até dos quadrinhos como um todo. E foi um marco na história, né? E, pô, trazer isso numa edição dessas eu achei, pô, muito maneiro. Aniversário da Crise também, não sei quantos anos, 45 anos, 40 anos, não tenho certeza. Acho que é de 85, né? Então acho que é 40 anos. Fiquei muito animado, provavelmente vou pegar, tô pensando ainda, mas eu acho que provavelmente vou pegar, porque o preço ali, né, se for só pela assinatura e tal, fica um pouco ruim, né, porque a gente é obrigado, não dá pra esperar umas promoções, umas coisas assim, pra tentar pegar um pouquinho mais baratinho, mas ainda assim é um material bem imperdível, sabe, então eu fiquei bem animado, pretendo sim comprar, mas ainda tô assimilando a ideia. Galera, eu acho que é isso. Comentei, eu acho que se não foi todos, foi os principais anúncios relacionados à DC da Panini desse ano, da CCXP. Vendo o overall, assim, uma visão geral do que foi anunciado, pra mim foi super positivo, teve coisas que me chamaram muita atenção, quase Magdodato, Crise, esses novos formatos, facsímiles, são coisas que eu achei bem legal, se botar na balança pra mim foi mais positivo do que negativo. São coisas que mais me chamaram a atenção do que chamaram a atenção, e as coisas que não me chamaram a atenção, pra mim não é que sejam ruins, mas não é do meu gosto, ou não me chamou tanta atenção, não criou tanto interesse assim em querer ir atrás desses materiais, mas pô, sempre vai ter alguém que vai querer, e sempre vai ter alguém que não tem os mesmos gostos que eu, então é legal que acaba agradando um pouquinho de cada um. Nem sempre não é impossível agradar todo mundo, né? Mas, pô, eu tento ver, pelo menos, como eu disse, o lado bom das coisas, e pra mim foi super positivo esses anúncios, né? Eu gostei bastante, principalmente como novo leitor, vou ter a oportunidade de ter acesso a coisas que eu nunca tinha lido, e coisas que são muito antigas, e coisas que não são publicadas faz tempo, e etc, várias condições que temos aqui no Brasil. Então acho que é isso. Tentei falar um pouquinho aí dos principais anúncios, e o vídeo vai ficando por aqui. Então, se gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal para acompanhar os outros vídeos. Estou tentando fazer um vídeo por semana. Deixa um comentário também aí do que tu achou do vídeo, do que tu achou, do que tu tá pensando em pegar, do que foi anunciado ou não. E, bom, até o próximo vídeo. Valeu!